Boa tarde. Hoje nós teremos a nossa aula de português e nós seguimos estudando as sílabas. As palavras são separadas em sílabas, né? Aquela pausa que a gente faz na pronúncia de algumas palavras. E vocês já ouviram falar, lá desde o segundo ano, que existem algumas sílabas mais fortes e outras mais fracas. Então, nós vamos dar nomes a essas sílabas fortes e essas sílabas que não são tão fortes assim. Então, olha só, para recordar, vamos fazer de conta que esses objetos aqui estão muito longe da gente e a gente vai chamá-los. Então, vamos lá. Pirulito, eu vou falar assim, pirulito, computador, pipoca, lâmpada. Então, vocês viram que elas se prolongam, algumas sílabas, elas se prolongam. Pirulito, computador. Então, essas sílabas que se prolongam, ela é mais forte na palavra. Então, olha só. O li, computador, o dor, computador, pipoca, lâmpada. Então, são sílabas mais fortes nas palavras. A essas sílabas fortes, nós damos o nome de tônicas. Sílabas fortes, tônicas. Olha só a palavra Amazonas. Tem 4 sílabas. Amazonas. Se eu fosse falar essa palavra como se eu estivesse chamando bem longe. Amazonas. Então, o zon é a sílaba mais forte da palavra Amazonas. Por isso, ela é chamada de tônica. Essas outras sílabas aqui, elas não são ditas com a mesma força na minha pronúncia. Então, elas são chamadas de átonas. Átonas. Porque elas têm um som um pouco mais fraco. Amazonas. Bom, então as palavras, elas têm sílabas tônicas e átonas. Olha só, sílaba tônica é a que pronunciamos com maior intensidade. Ela é mais forte, tônica, mais forte. E a sílaba átona é a que pronunciamos com pouca intensidade. É uma sílaba fraca. Então, vamos agora identificar nessas palavras quais são as sílabas tônicas e quais são as sílabas fracas e qual a posição que ela se encontra. Olha, nós vamos sempre considerar ali no final da palavra. Então, aí vamos fazendo a contagem. Então, olha só. Café. Café. Então, fé é a sílaba mais forte, sílaba tônica. A última sílaba da palavra café é a sílaba tônica. Vamos agora. Sacola. O có é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. Então, a sílaba tônica é a penúltima sílaba, ó. Vem antes da última, penúltima. Então, essa sílaba é a tônica. E as demais, o sa e o lá, são sílabas mais fracas, chamadas de átonas. Agora vamos. Médico. Sílaba mais forte, mé, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Então, a sílaba tônica é a antepenúltima. E as sílabas átonas é o ti e o có. São mais fracas. Então, vamos exercitar? Separe as sílabas das palavras a seguir e você vai circular a sílaba tônica de cada uma delas. Mexerica, você vai descobrir aí a sílaba tônica. Como que você faz para descobrir?
mexerica, garrafa, matemática. Então, faça esse servicinho aí. Agora, dessas sílabas, eu quero que você circule a sílaba forte, quer dizer, a sílaba tônica das palavras apresentadas. Faça, circula. E agora você vai escrever o nome das imagens, colocando a sílaba forte em destaque. Essa que vai ficar mais alta, ó, automóvel, balão. Agora você vai fazer com as demais, colocando ela em destaque. Encaixe as palavras destacadas nos quadrinhos adequados, dividindo-as silabicamente. Lembre-se de que a sílaba tônica deve ficar no quadrinho mais elevado. Então, por exemplo, você vai lá, procurando cada uma. Vamos lá. Abacaxi. Abacaxi. Então, você tem que procurar o espaço que tem, ó, abacaxi. Tem 4 sílabas. Então, você vai procurar aqui um que tem 4 sílabas. 1, 2, 3, 4. E só esse. Ficou fácil, ó. Abacaxi. O xi é a sílaba tônica. Agora, as palavras aqui tem 3 que tem 3 sílabas. Então, você vai escolher o quadrinho de acordo com a sílaba tônica. A mesma coisa, as palavras que têm 2 sílabas, você vai escolher o quadrinho de acordo com a sílaba tônica, porque a sílaba tônica vai ficar no mais alto. Agora tá fácil, já está separado. Você vai apenas pintar a sílaba tônica de cada palavra. E vai escolher 3 palavras do exercício anterior e formar frases com ela. Gente, te desafio. Escolha 3 palavras e forme uma frase. Vamos ver quem consegue? 3 palavras e uma frase. Senão fica sem graça, ó. Vou usar a régua na minha atividade. Pronto. Comprei um sapato novo. Ou gosto do meu sapato. Sem graça, né? Vai ser mais desafiador se você utilizar 3 palavras numa frase só. E, gente, agora nós vamos sair daqui de Cantagalo e nós vamos para um lugar onde tem essa estrelinha aqui. Olha só, que ecossistema é esse? A Amazônia. Vamos lá para a Amazônia, então, numa cidade chamada lá no Centro-Oeste, numa cidade chamada Alta Floresta. Vamos lá para a Alta Floresta e vamos ouvir um pouco de história. Olha só. Vamos fazer a leitura de um texto que é uma reportagem de um projeto desenvolvido em algumas escolas da região da Mata Atlântica. Sabia que algumas crianças que moram da Mata Atlântica da Amazônia, algumas crianças no Brasil todo moram em cidades e ficam ali naquele meizinho, fica muito distante da floresta ou do ecossistema de onde ela mora. Por exemplo, imagina vocês morarem aqui e não conhecer a Mata Atlântica. Imagina vocês morarem ali em Alta Floresta, nesse lugarzinho aqui, ó, e não conhecer a Amazônia. Imagina vocês morarem aqui e não conhecer o Cerrado. A mesma forma, mora aqui numa cidade e não conhece o Pantanal. Mora aqui e não conhece a Caatinga. Esquisito, né? Então, mas isso acontece, porque as famílias estão muito presentes, algumas estão muito ali com as atividades todas na cidade e não tiram o tempinho para conhecer.
Então, e às vezes tem até medo da floresta, porque você não conhece, tem medo do desconhecido. Então, tem um projeto bem bacana desenvolvido nessa região, numa escola, principalmente escolas públicas, em que eles levam as crianças para a floresta. Vamos ouvir? Descobrindo a floresta de olhos fechados. No centro-oeste do país, projeto aproxima os pequenos da Mata Atlântica. Na cidade de Alta Floresta, no interior do Mato Grosso, um projeto quer aproximar as crianças da região à fauna e flora. Gente, fauna, conjunto de animais daquela região. Então, são as araras, os pássaros, os macacos, são os animais daquela região. E flora é a vegetação. Então, e nesse projeto quer aproximar, o objetivo dele é aproximar as crianças da fauna e da flora. Por lá, muitos jovens que, embora vivam nas redondezas de uma das maiores florestas do país, nunca pisaram nela. Em Alta Floresta, mensalmente, 40 crianças de 11 a 13 anos aprendem que reservas florestais podem ser lugares divertidos e para lá de interessantes. De acordo com Silvio Martini, diretor executivo da Escola Amazônia, um levantamento realizado pela organização mostrou que uma em cada 5 crianças, umazinha, nunca teve contato com a floresta amazônica. Gente, isso é muito. Eles moram na Amazônia. Olha só o local que eles moram, aqui. E não tem contato com a Amazônia. Uma criança em cada 5. Então, com 10 crianças, já são 2 que não conhecem. Vamos ver o que eles fizeram? Esses meninos e meninas desconhecem coisas que são típicas da Amazônia. Muitos parques não são acessíveis e, quando são, custam caro, afirma. Então, às vezes é questão financeira. A entrada do parque você paga e aí é caro, muitas crianças não podem ir. E aí, o que vocês acham que é típico da Amazônia? O som da Amazônia, que eu acho que a gente não escuta em lugar nenhum. Aquela umidade do ar que a gente não sente morando numa cidade. Então, tem muitas características ali que só acontecem na Amazônia. E que, se a gente olhar na Mata Atlântica, vai ser diferente da Amazônia. Quando você tira o sentido da visão, quando você não enxerga ou quando você fecha o olho, outros sentidos se tornam mais aguçados. Vocês já viram quando o deficiente visual, né, o cego, ele consegue fazer aquela leitura em braille, que ele só passa o dedinho ali, tem umas bolinhas, ele passa o dedo e ele consegue decifrar a palavra que está escrita. A gente passa o dedo, a gente não sente diferença de uma para outra de jeito nenhum. Isso porque o dedo dele, o tato dele, foi estimulado, já que ele não enxergava. Então, se a gente for fazer alguma experiência num lugar que a gente não conhece e a gente tapar os olhos, a gente vai ouvir mais, estar mais atento aos sinais como barulho, sons e até o nosso tato ali, a gente vai estimular mais para a gente se localizar. Então, queremos perceber que elas percebam a floresta de maneira mais profunda. Então, para isso, Martini diz que o foco da iniciativa é fazer com que as crianças passem a ter uma relação mais familiar com a floresta. Os estudantes, prioritariamente de escolas públicas da região, então eles dão nesse projeto prioridade para as escolas públicas. E até levam crianças de escolas particulares. Mas por que isso?
Porque normalmente as crianças de escola, algumas crianças de escola pública, elas são as que mais não têm condições de entrar no parque. E as escolas particulares podem desenvolver vários projetos nesses locais. Então, essas crianças são levadas para um dia de imersão na Mata Atlântica. Quer dizer, ele será introduzido, ele vai entrar na Mata Atlântica. Durante o percurso, fazem a caminhada do cego. Como que é isso? Em que o instrutor vai andando devagar e as crianças, a lá trenzinho, elas vão umas encaminhando, uma atrás da outra, segura, né, uma na outra. E as crianças, a lá trenzinho, fecham os olhos e caminham. Para que isso? A ideia é que aprimorem os sentidos e suas percepções do ambiente. Então, o que vai acontecer? Ela vai melhorar os seus sentidos, porque elas não enxergam. Então, elas vão aprimorar, vai melhorar, vai estimular os seus sentidos. Os sentidos como tato, audição, o cheiro da mata. Vamos lá. E elas vão ter mais percepção do ambiente, elas vão entender melhor o que está acontecendo ali no ambiente, de olhos fechados. Depois que eles fazem as caminhadas às cegas, as crianças participam de outra caminhada, como agora, de olhos bem abertos, mas sozinho, a caminhada solitária. Então, faz caminhadas cegas e caminhada solitária. O instrutor sai na frente e assim que ele desaparece, outra criança é libertada para que continue o trajeto com uma boa distância do instrutor. Então, a criança pensa que está sozinha, mas que a deixe com a sensação de estar sozinha na trilha. Muitas delas entram falando alto, se dispersam. Então, se muitas crianças estiverem juntas, elas falam, se dispersam e não vão sentir a floresta. E não percebem a fauna e a flora ao seu redor. Sozinhas, elas param para perceber mais detalhes e perdem o medo da floresta. Que bacana, né? Que projeto legal. Seria muito bom se a gente pudesse fazer isso aqui, né? Esse ano. E você, gostaria de viver essa experiência? Muito bacana. Então, vamos lá, gente. Qual é o assunto da reportagem? O que é esse assunto? Fala de quê? Fala de um projeto, né? Que visa aproximar as crianças da fauna e da flora lá do local onde eles vivem. O que os alunos fazem durante o projeto? Fazem 2 caminhadas. Caminhadas cegas e a caminhada solitária, de sozinho. E a intenção do projeto é que eles desenvolvam essa percepção da floresta, percam o medo da floresta, tenham uma maior relação com essa floresta. Esses meninos e meninas desconhecem coisas que são típicas da Amazônia. O que você acha que é típico da Amazônia? Aí, por tudo que você conhece sobre esse ecossistema, o que você acha que é típico de lá? Se imagina, fecha o olhinho e se imagina lá no meio da floresta amazônica. A sensação é boa. E você já teve a oportunidade de conhecer mais de perto uma mata ou floresta? E se teve, o que você sentiu estando no meio de uma mata ou de uma floresta? Então, vamos lá? Observe a imagem e leia o texto a seguir. O que a gente tem ali na primeira imagem? Uma criança, o quê? E um adulto, eles plantaram uma árvore, estão regando, cuidando, né? E, gente, o que aconteceu aqui? A árvore cresceu. Olha, a menininha cresceu. Tem filhos, estão fazendo um piquenique embaixo. Essa árvore é aquela que cresceu. Então, se a gente acha que a árvore cresce devagar, não vou plantar não. Essa árvore vai demorar aí 10 anos para crescer, mas ela vai crescer e você vai poder desfrutar dela.
quais os benefícios das árvores? Ó, diminuem a temperatura do ambiente. Você já às vezes está andando naquele sol, sentindo aquele calor, aí você para embaixo de uma sombra da árvore. Faz esse exercício. Pare um pouquinho e sente como a temperatura ali vai ser mais agradável. As árvores absorvem a água da chuva, o que é muito importante. Atua como filtro natural, é um filtro natural do ar. Liberam oxigênio, sem ele a gente não vive. Embelezam a rua, é tão bonito uma rua toda arborizada. E preservam a biodiversidade na cidade, né? Outros animais vão viver ali naquelas árvores, enfim, e preservam a biodiversidade na cidade. Então, a gente pode ter animais, diversos animais, não é só lá na mata ou no campo, a gente pode ter isso na cidade também, se a gente tiver lugar para eles viverem. Agora responda por escrito. Já pensou em ter árvore perto de você? Plantar uma e cuidar dela? Tem que plantar e tem que cuidar. Você acha importante ter uma árvore perto de você? Escreva aí, respondendo essas perguntas. Gente, esse exercício é para casa. Observe as imagens a seguir e sozinho, né, escreva uma pequena história sobre os acontecimentos retratados. Não vou escrever uma historinha de 2 linhas, não, por favor. Escreva uma historiazinha bonitinha, interessante. Olha do que está acontecendo. Analise cada figurinha dessa, escreva a história. E coloque elementos, coloque personagens, faça uma história bem bacana. Cuidado com a pontuação, tenha atenção na escrita. Termine sua história, releia para ver se ficou legal mesmo. Leia para alguém. Olha, e nós vamos completar a tabela conforme o modelo. O que é esse modelo? Aqui eu tenho várias palavras, eu vou identificar a sílaba tônica dessas palavras e escrever aqui. E depois eu vou identificar quantas sílabas tem a palavra floresta. Floresta, 3 sílabas. Se ela tem 3 sílabas, ela se chama trissílaba. Se ela tiver uma sílaba, monossílaba, 2 sílabas, polissílabas, 3 sílabas, trissílabas e 4 sílabas ou mais, polissílaba. Acho que eu troquei aí, né? Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Tem mais um exercício proposto? O que faz com que uma floresta seja considerada degradada? Olha só, eu tenho aqui uma área intacta, quer dizer, a floresta, e eu represento a floresta, e essa parte da imagem representa uma zona degradada, ou seja, uma área desmatada ou degradada, que arrancaram algumas árvores. E aqui está tudo perfeitinho, como foi formado na natureza. Então, olha só, na zona intacta, a copa das árvores, ela cria um dossel fechado, quer dizer, dossel é a floresta alta, a parte alta da floresta, onde os galhos e as folhas se encontram. Então, na mata intacta, na zona intacta, tem muitas folhas, ficam ali, com isso tem sombra no solo. Então, o dossel são as folhas, a parte alta da floresta. Há mais espécies de animais, há menos vento no nível do chão, claro, né, porque tem esse dossel que protege, e o solo e o ar são úmidos, o que dificulta a dispersão do fogo. Então, se é uma área úmida e houver um incêndio nessa floresta, ele não vai longe. Agora, quando é uma zona degradada, o dossel das folhas estão mais aberto. O dossel, quer dizer, é mais aberto, né? Ou é mais aberto, por causa da perda de árvores. Então, olha só, aqui que fecharia o dossel, só que tirar essa árvore. A outra vai ficar aqui. Então, esse dossel é mais aberto. E com isso, há menos espécies de animais,
há mais vento no nível do chão, o que seca o chão, há mais incidência solar no chão, então esse ambiente é mais seco, o solo fica mais seco e há mais árvores mortas, o que facilita a dispersão do fogo. Palha, galho seco facilita quando um incêndio na floresta. Então agora você vai marcar o que você entendeu ao ler essas informações. Então marque com X o que você entendeu. Então eu quero que você leia e marque com X se você entendeu que realmente é aquilo. Ah, gente, olha só. Quero ainda que você faça mais um exercício. Quero que você escreva aí com uma frase, um resuminho do que você entendeu, o que é dossel na floresta, como é o dossel na floresta intacta, se ele é mais aberto, mais fechado, ou na floresta degradada. Você vai comparar essas duas florestas, os animais, o vento, o solo, o fogo. Faça essa comparação e escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Também vou deixar você ler se quer a respeito dos substantivos. Tudo que você aprendeu sobre substantivos, se quer para você ativar a sua memória. Então escreva V ou F. Faça a interpretação e analise se é verdadeiro ou falso. Terminamos. E agora é hora da brincadeira. Brinque e descanse. E depois vocês voltam para fazer atividade de casa. Mas faça porque ela é importante para você treinar. Tá? Então vamos lá na agenda? Exercícios da página 60.